Muito. Algo que o Eduardo te falou, sem que você precisasse detalhar para ele, ele já conseguiu identificar em você? Sim, ele detalhou uma coisa que eu preciso cuidar na minha vida e que, se caso eu não procurar a espiritualidade, algo muito grave de ruim vai acontecer comigo. Ah, então ele já te explicou aí o caminho. Isso, ele me explicou o caminho. Uhum. Inclusive eu tô até um pouco nervosa por conta das coisas que ele falou, né? Sim. E assim, eu vim aqui em busca disso. Procurei uma resposta, achei a resposta e hoje eu vou buscar esse caminho porque eu sei que é a minha vida que tá em jogo. MC Kevin, tem um vídeo seu falando. Ótimo, isso. Acho que você pode desenvolver melhor. O que acontece com o MC Kevin, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso. O cara, quando toma a posição que ele estava tomando, ele virou, vamos dizer assim, um representante do mal. Essa é a verdade. Eu sei que tem gente que não gosta, que fica brava, mas não tô nem aí. Pode ser que ele tinha um bom coração? Pode ser. Eu acho que sim, pelo que as pessoas falavam, sim. Mas ele virou um representante do mal. O que acontece é que o mal tem os seus tentáculos, desde cima até embaixo. Então, em cima, você tem os piores tipos de crimes, da maior maldade possível. Eu não vou falar aqui, porque eu descobri que o YouTube corta, dá uma abaixada. Quando você fala, depende das palavras, eu sei que atrapalha um pouco a visibilidade. Mas a gente já sabe o que a gente está falando. Quando a mãe vai lá e tira o filho, quando o homem abusa da mulher, essas coisas assim, as coisas piores. Os crimes maiores estão aqui. Aí você vai descendo, tem as coisas menores. Inveja, ciúmes, raiva, drogas, vícios. Você vai descendo, tem também as influências negativas. Por exemplo, como as próprias letras de funk. O que eu tenho falado é o seguinte. Você pega uma letra de funk que fala que a menina tem que transar e que tem letra de funk que fala dá o pi para não engravidar. Olha o nível da letra. Tá ligado? E tem criança que ouve isso, mas qual que é o propósito dos tentáculos do mal, das grandes mentes obsessores? Eles querem romantizar com essas coisas, para que quando essas crianças virem adolescentes, 11, 12 anos, eles vão lá, transam qualquer um, usa droga, porque já não é mais. Na nossa época, a gente não tinha essa instrução. Tinha os racionais, mas não era tipo assim, uma coisa como é hoje em dia. Então, hoje em dia, você vê menina de 11, 12 anos engravidando. E não é certo isso daí. O moleque de 11, 12 anos vendendo droga, noiado. Mas por quê? Principalmente porque ele está sendo alimentado com essas informações desde criança. E o nosso inconsciente, mano, você registra tudo que está no teu inconsciente. Então você tem, por exemplo, uma visão dele, certo? Desde que você conheceu. Conforme as coisas vão acontecendo, quem vai processando essa visão que você tem dele é seu inconsciente. Você vai vendo as situações que você vê, aí você vê que ele é bom para fazer anotações, tal, não sei o quê. O seu inconsciente vai criando uma imagem dele, seja boa ou ruim, né? Eu acho que é boa, né, que você tem, mas tipo assim. Mas pode ser boa ou ruim. Então, o que os caras fazem? Eles gostam dessas músicas para criança, para adolescente, para quê? Para romantizar isso, para não parecer tão ruim que transar com qualquer um, que usar droga é tão ruim. Não é tão ruim assim, já que na música tá falando isso, tá ligado? E isso causa um problema gigantesco, é muito mais complexo do que parece. Porque, por exemplo, você pega a molecada que já não tem oportunidade, que tá na periferia, que a vida já tá difícil para quem tem oportunidade. Imagina os que tem menos oportunidade ainda. E começa a falar assim, a favela venceu, porque vai lá no Guarujá, aluga uns Porsche, faz clipe de carro, de não sei o quê, e começa a colocar na cabeça dessa molecada que a vida é assim mesmo, que é ostentação, caramba. Só que não existe um caminho fácil para isso. Aí o moleque vai lá, pega uma arma e vai fazer um assalto, porque é o caminho que ele quer vencer também, né? Óbvio que o moleque tem que ser meio lixo pra isso, né? Mas ele faz, porque a tendência tá tentando levar ele ali. Então, desde criança, ele ouve que a polícia é ruim, que a polícia não é legal, porque a polícia entra na favela, pega os bandidos, não sei o quê. E aí ele tem acesso a essas músicas de lixo, porcaria. E aí ele vai ainda, tem ainda a questão da ostentação e tudo mais, e ele acaba sendo induzido a viver uma vida assim, que é totalmente equivocado. Então o que acontece? O MC Kevin, ele estava envolvido com droga, incentivando o uso de droga. Não só de drogas normais, como até sintéticas, que ele estava falando na música. Incentivava o álcool, incentivava a prostituição, tanto que levava um monte de prostituta para fazer os clipes. Incentivava a ostentação.
E ainda por cima tava traindo a mulher dele. Tipo assim, o cara é o combo do mal, velho. Não dá pra falar. Eu sei que tem gente que vai me xingar, né? Isso é até bom, que dá bons cortes. Pode criticar aí embaixo, por favor. Eu acho que você deveria ir no meu canal e criticar lá. Sabe que tem umas mina loucas que ficam me enchendo o saco, velho? Aí a mina ficava assim, ela achou que ela mandava... ela descobriu, sei lá, como o telefone da minha assistente. Ficava o dia inteiro mandando mensagem pro assistente falando mal de mim. Eu peguei o celular e falei assim, mano, para de falar mal de mim aqui. Vai lá nos jornais e começa a mandar. Quem sabe algum jornal copia essa ideia e publica, tá ligado? Vai falar mal de mim nos outros lugares, não aqui, velho. Pra mim não adianta nada você falar mal de mim. Vai lá no YouTube falar mal de mim, né? Então pode criticar. Eu quero saber a sua opinião aí, por favor. Coloca embaixo a tua opinião. Se você é homem, quero ver. Então, beleza. Não, se eu tô errado, me explica como é que é então que tá certo. Eu quero saber, caramba. Então o que acontece? O cara acabou sendo. Ele pode ser, não ser uma pessoa má, mas acabou sendo levado pra isso. Ele começou a fazer tanta coisa errada que os espíritos falaram assim: não, chega, vamos trazer esse moleque de volta, porque ele tá ganhando tanta expiação, tanto karma, que é melhor trazer de cá. Porque imagina só a quantidade de jovens que ele tá influenciando pro mal. Muita gente o cara tá influenciando pro mal. Quantos jovens não entraram na droga por causa da música ridícula dele? Quantas meninas não engravidaram por causa da música ridícula dele? Entendeu? Dessas músicas idiotas. E são músicas idiotas, eu não tô nem aí, eu falo mesmo. Então, assim, essa questão é muito complexa. Aí os espíritos falaram assim, bom, chega, não dá. Deixa esse moleque voltar pra cá antes que ele cave um buraco ainda maior pra ele. E aí aconteceu essa fatalidade na morte dele. Mas uma coisa, só pra eu entender uma parada que é o seguinte... eu imagino, tá? Não conheci o MC Kevin, mas assim, eu imagino que, lógico, ele é um produto também do contexto social dele e tal. Você acha que... Eu imagino que ele não tinha intenção de... Não, eu também acho que não tinha. Mas assim, mesmo a não intenção, a influência sem intenção, ela é menos pior. Mas é ruim mas ainda é ruim, Entendi. Mas eu acho que faltou, assim, maturidade dele, né? E acho que ele foi meio do que levado. Porque a verdade é a seguinte... Existe realmente o bem e o mal. E o mal faz de tudo para levar os caras pro caminho do mal. E quando você tá meio cego e tá sendo, tipo assim, tá naquele embalo de, sabe, fazer as coisas erradas, o cara começa a fazer coisa errada, quando vê, tá tudo ferrado. Tipo assim, esses dias eu conversei com uma seguidora que a menina usava crack, velho. Tipo, que ela usou um monte de coisa, chegou a usar crack e tal. Então, tipo assim, a pessoa que chega no crack, ela foi muito influenciada pro mal. Ela não começou fumando crack, ela não chegou, tipo, do nada e falou assim, vou fumar uma pedra. Ela usava maconha, depois, sei lá, às vezes cheirava, às vezes era alcoólatra, não sei o que, resolveu experimentar pedra. Então, assim, o mal tem vários recursos. E eles vão pegando o que dá pra pegar. Aí você conseguiu pegar o cara pra bebida, leva o cara pra uma coisa, depois leva o cara pra outra e vai levando. E o mal entra com todos os recursos que ele consegue. É assim que acontece. E só mais uma coisa desse caso do MC Kevin que eu achei interessante que você falou, mas nem todo mundo fala disso, que é o seguinte, você falou, os espíritos foram lá e falaram, vamos resgatar essa alma porque ele vai por um caminho aqui que não vai ter volta e depois ele vai ter muita dívida pra pagar, vai ser pior pra ele. Sim. Então, às vezes, a morte também é um resgate. Sim. Tá top? Deixa dando like, galera. 642 pessoas assistindo, por favor, pessoal. Boa. Compartilhem. Manda pros amiguinhos, amiguinhas e até pros que não são tão amiguinhos, tá? E deixa o like. 400 também. Likes, olha aí. Subiu 150 likes da última vez. O pessoal tá sacando. 37% por aí. E subiu o número de pessoas assistindo também. Subiu o número de pessoas assistindo. Excelente. Isso quer dizer que tá bom, então, o negócio. Tá melhorando. A gente tomei vai até chegar... banho hoje pra vir aqui. Sem perfume, tá ligado? Eu reparei. A última vez. Eu vi que você me cheirou quando eu cheguei. Deu uma fungada, né? Não, mas é isso. Do espírito resgatar essa alma que tá indo por um caminho errado antes que ela tenha muita dívida para ter que pagar no futuro. Talvez a morte, que é precoce e vista por muitos que estão aqui como uma grande tragédia, às vezes é até um resgate de alma, né? Sim. Ou tem muito disso, como que é difícil na minha cabeça, né? Compreender essa parada. Não, na verdade, assim, a morte, ela não é algo que é ruim, né? Nesse caso, para ele, eu penso que foi bom, porque ele estava ganhando um monte de karma que depois ele ia ter que se ferrar para pagar isso aí, né? Agora, tem casos, por exemplo, que a morte chega num momento que a pessoa já cumpriu o que tinha que fazer nessa existência, aí ela pode ir antes pro plano espiritual, porque não é ruim, principalmente quando a pessoa vai como
bom trabalho, entendeu? Tipo, cumpriu bem o que fazia. Aí ela tá suave. O ruim é Entendi. quando o cara entra pela porta do fundo, entendeu? Entendi.